Então, em 1918, o príncipe herdeiro do trono austro-húngaro foi fazer uma visita, um compromisso político que estava na sua agenda ali de visitar a região ali da Bósnia. Então, o que acontece? Como ele foi desfilar em carro, né, céu aberto, ar livre, o que acontece? Um membro terrorista da facção Mão Negra, chamado Gavrilo Príncipe, não sei, esse nome é estranho, foi lá e deu um tiro na cara do maluco, né? Matou a esposa dele, o que fez com que, algum tempo depois, o Império Austro-Húngaro declarasse aí guerra à região da Sérvia. Só que, vamos lá, pensa bem, a Rússia era um país que estava unido pela Sérvia pela ideia do pan-eslavismo. Então a Rússia tinha interesse também na região dos Balcãs e apoiava aqueles países ali que de repente poderiam ser aí, possíveis aliados políticos dentro daquela região. Então a gente está falando de política, de laços econômicos e por aí vai, e até laços étnicos no caso. Então a Rússia, por ter uma aliança do pan-eslavismo com a Sérvia, declarou guerra ao Império Austro-Húngaro. Olha que bonito. A Alemanha, por ter um pacto com o Império Austro-Húngaro, declarou guerra à Rússia. A Inglaterra e a França, por terem alianças ao Império Russo, declararam guerra à Alemanha. Então o que acontece? O assassinato do Francisco Ferdinand é como se fosse um grande bar em que todos ali estão bebendo, ali, altamente armado, e de repente ele começa a voar cadeira para todo lado. Então o assassinato do arquiduque Francisco Ferdinand foi um estopim para que aquelas rivalidades que já estavam acirradas lá em cima se expusessem de uma maneira que não dava mais para controlar. Então explodiu a guerra, todo mundo declarando guerra para todo mundo, e assim começa a Primeira Guerra Mundial. Não foi por causa do assassinato lá do príncipe Francisco Ferdinand, mas lembrando que esse foi um estopim, o pontapé inicial do confronto. Então vamos lá, então nos primeiros meses da guerra, a propaganda militar, né, porque a propaganda, quando você entra numa espécie de estado de guerra, você tem que fazer uma propaganda política militar aí para convencer os seus soldados, a sua população, de que aquela guerra é necessária, de que seus inimigos estão errados, então logo você tem que alistar pessoas e mandar para a guerra. Então a propaganda dizia que a guerra ia durar aí alguns meses só, né? Que até dezembro a guerra já teria terminado. Então toda aquela propaganda, todo aquele nacionalismo foi injetado na população, e a população mergulhou em guerra, acreditando que era uma guerra que ia durar aí cerca de meses, né? Ninguém esperava que o confronto aí fosse durar até 1918, né? A gente está falando de 1914, quando começou a guerra, e ela foi terminar lá em 1918. Nos primeiros meses aí já deu para ter uma ideia de que a guerra seria algo calamitoso, né? Nos primeiros 6 meses você já tinha aí um registro de 160 mil soldados britânicos assassinados, mortos, 300 mil alemães e 300 mil franceses. Isso falando do fronte ocidental, né? Que o que acontece? Os alemães eles avançaram em direção à França, pegaram a região da Bélgica e adentraram o território francês, ao mesmo tempo também que invadiram aí a Rússia, né, que também era um grande inimigo aí. Então o que acontece? Esses números tão grandes, esse índice de mortalidade muito enorme, também devido às armas de fogo semiautomáticas que matavam muito mais pessoas em menos tempo, tudo isso acabou assustando as pessoas. Então todo aquele moral, todo aquele ímpeto de lutar, ele acabou murchando com o tempo, porque as pessoas acabaram percebendo que uma guerra, as coisas não são tão idealizadas, tão lindas quanto idealizadas aí nas propagandas militares. A primeira fase da guerra foi aquela fase de ofensiva, de ganhar territórios, e depois o que acontece? Os soldados eles acabaram cavando trincheiras, e essas trincheiras às vezes eram muito próximas a trincheiras inimigas. Então você tinha um espaço aqui de 80 a 100 metros entre uma trincheira inglesa e uma trincheira alemã. E a condição de vida dentro dessas trincheiras eram as mais precárias possíveis, porque, por exemplo, não tinha tratamento sanitário, então quando chovia a água batia no joelho, às vezes não tinha como você enterrar os cadáveres, então os cadáveres dos soldados ficavam ali mesmo dentro da trincheira. Então, para você ter uma ideia de como que a situação era precária, né? Então você tinha corpos em decomposição, você tinha aí problema de enchentes dentro das trincheiras, a alimentação era uma porcaria, era basicamente feita de batata, né? Batata enlatada, e por aí vai.
Então, tudo isso aí acabou contribuindo aí para que a situação fosse muito pior do que todos imaginavam. Então, quando foi se aproximando aí do Natal de 1914, ali um pouco antes ali do dia 25, o que acontece? Todo mundo já com vontade nenhuma de lutar, né? Então os alemães começaram a enfeitar ali as trincheiras ali com efeitos natalinos, começaram a entoar canções de Natal. Do outro lado, os ingleses também reconheceram a canção de Natal e começaram a cantar também, que é a famosa canção chamada Noite Feliz, que ela foi cantada aí durante essa véspera de Natal de 1914. Então o que vai acontecer? Nesse dia, na véspera de Natal, vai acontecer uma coisa muito curiosa, que é o quê? Vai acontecer uma trégua não oficial, ou seja, o alto escalão, os generais, eles não tinham noção de que essa trégua ia acontecer, e isso partiu dos próprios soldados ali. Então ali eles pegaram ali 2 dias e fizeram um acordo de paz. Então eles saíram das trincheiras, aí trocavam alimentos, trocavam cigarro, conversavam, se abraçavam, entoavam canções natalinas. Então, para você ter uma ideia de que a guerra é algo tão desgracento assim, que eles precisaram fazer uma pausa, né? E nos registros dos soldados que participaram, né, desse evento conhecido como Trégua de Natal, escreveram em seus diários tudo, os historiadores conseguiram ter acesso e pegaram um registro de até mesmo várias partidas de futebol que aconteceram aí nessa região próxima aí da Bélgica, com a fronteira com a França. Então você teve partidas de futebol, você teve uma verdadeira confraternização ali, como se naquele momento ali não existisse um período de guerra. É óbvio que no dia seguinte, né, momentos depois, ali, cada um voltou para sua trincheira e a guerra continuou aí ocorrendo normalmente, né? Quando isso caiu nos ouvidos aí das grandes autoridades dos dois lados, eles acabaram aí ficando revoltados e proibiram qualquer tipo de interação, qualquer tipo de trégua aí com os povos inimigos. Olha que interessante. Uma partida de futebol no Natal, isso é bem interessante. E o Natal também tem um significado muito forte, porque a gente está falando de 2 povos, aí, 3 povos ali, que eram totalmente cristãos, né? Então, essa data aí tem um simbolismo muito forte para essas nações. A segunda fase da guerra aí foi a fase aí considerada aí fase das trincheiras, aí, como já foi dito, que as trincheiras ficavam ali para defender aquelas posições que foram conquistadas. Isso durou muito tempo, né? Demorou anos aí, e a guerra parecia que não ia para lugar nenhum. O que vai fazer a diferença nessa guerra e vai acabar com o equilíbrio das forças é que, primeiro, os alemães ali, eles votaram ali no Conselho de Guerra ali ataques ultramarinos, ou seja, a ideia era atacar principalmente ali as embarcações americanas que saíam dos Estados Unidos, obviamente, para vender aí tanto recursos como armamentos e alimentos para os países ali do lado ali da Tríplice Entente. Então eles tinham acordos comerciais desde antes da guerra, né? Desde antes de começar a guerra, os Estados Unidos já estavam vendendo arma para essa galera. Quando começou a guerra, continuou vendendo arma, continuou vendendo armamento e foi levando aí seus suplementos alimentares aí, militares, melhor dizendo, aí, através de embarcações. A Alemanha, para tentar asfixiar a Inglaterra e a França, fez o quê? Levou os seus submarinos. Na Primeira Guerra Mundial você teve submarino, foi uma grande invenção aí para ser utilizado aí com fins militares. Você vai ter também os ataques aéreos, né? O avião que foi inventado lá por Santos Dumont foi sendo utilizado aí para fazer ataques aéreos, né? O avião dava aquele rasante e o soldadinho jogava granada ali dentro da trincheira. Então não era um ataque aéreo igual você vai ter hoje em dia, mas era um princípio daquilo que se chamaria uma aviação, né? Uma aeronáutica. Então, os alemães foram e atacaram os barcos americanos. Os americanos eles não queriam entrar nessa guerra. Eles, pelo menos era a versão oficial, né? Eles consideravam que essa é uma guerra que envolvia somente os países europeus. Só que a partir do momento que os americanos foram atacados, eles chegaram à conclusão de que não ia ter o que fazer a não ser entrar nessa guerra. E outra coisa, os ingleses já haviam interceptado uma mensagem dos alemães para os mexicanos, né? Os alemães já estavam antecipando esse ataque, já estavam antecipando a ideia de que os Estados Unidos entrariam na guerra. Então os alemães foram correndo até o México para fazer um acordo militar em que o México ele faria uma frente para atacar os Estados Unidos. A ideia era manter os americanos no território dos Estados Unidos mesmo, né? Então, a ideia dos alemães era atacar as embarcações americanas e fazer com que os mexicanos atacassem os Estados Unidos. Então, os alemães eles dariam esse apoio
né? Até para os mexicanos aí recuperarem os territórios que foram roubados, principalmente o território de Texas. Deixa eu só ver aqui mais quais são os territórios que foram roubados aí pelos americanos. Ó, Texas, Arizona e Novo México, que eram territórios aí que os americanos haviam roubado dos mexicanos. Então, ao saber disso, os ingleses foram levar essa informação para os Estados Unidos, e os Estados Unidos acabou aí tendo dois motivos para entrar na guerra, e foi o que ele acabou fazendo aí. Em junho de 1917, os americanos acabaram enviando aí 14 mil soldados para lutar na França. 14 mil é o número inicial, né? Esse número vai aumentar muito mais depois. E para convencer os americanos de que essa guerra era necessária e que era necessário transportar os americanos até a Europa para a guerra, imagina o trabalho para você convencer a pessoa. Os americanos acabaram investindo muito na questão do alistamento militar. Então investiram muito na propaganda, e é nesse período da propaganda aí que vai aparecer aí a figura, entre aspas, carismática lá do cartaz do Tio Sam, dizendo que o Tio Sam precisa de você para chutar os traseiros alemães na Europa. Então foi uma propaganda de guerra muito forte que acabou dando certo, convencendo os americanos de que essa guerra era necessária. Outro fator importante também para causar desequilíbrio na guerra foi que em 1917, passando por uma revolução popular de cunho socialista, os russos decidiram sair da Primeira Guerra Mundial. Então o que acontece? A Rússia ela foi arrastada por uma guerra que não era do interesse dela. O czar Nicolau II era um governo extremamente autoritário. A Rússia era um país totalmente atrasado, extremamente agrário, quase não tinha indústria. 80% da população era formada aí por camponeses. Então, quando começou a guerra, isso acabou gerando fome dentro da Rússia, porque quando foram morrendo soldados, você vai levando os camponeses para a guerra. Então, você tira o camponês do campo, você diminui a produção de alimentos, então você vai causar fome. Então a Rússia ela passou por uma série de movimentos sociais que desencadeou na Revolução Socialista aí do partido bolchevique liderado por Lenin, né, que acabou dando um golpe de Estado e acabou tomando poder. E uma das primeiras coisas aí que ele fez foi fazer o acordo com a Rússia, o acordo com a Alemanha, o Tratado de Brest-Litovsk, olha que nome bonito, em que ele cedeu territórios como, por exemplo, aqui, territórios como a Estônia, Lituânia, Ucrânia e Finlândia foram cedidas aos alemães para que os alemães aí, parassem de atacar aí os russos. Então, a Revolução Comunista Socialista, que depois vai desencadear o comunismo, acabou aí, tirando a Rússia da Primeira Guerra Mundial. Então, isso fez com que os alemães voltassem todas as suas forças para a França. Então, certo? Então, esses foram dois fatores aí que marcaram aí a segunda fase do conflito mundial. Aí também você vai ter a entrada do Brasil também, né? O Brasil, que fornecia alimentos também, ele teve lá seus barquinhos atacados pelos alemães e acabou declarando guerra à Alemanha, mandando aí algumas tropas para lutar nessa guerra também, mas aí a gente pode falar mais para frente aí no vídeo à parte.